Obrigado, Léo. Queria agradecer o Brasil 247, o consultor jurídico, o Grupo Prerro, pela organização do evento. É um prazer para a gente da Open Society estar aqui em parceria com vocês. Enfim, acho que tem algumas questões assim para falar. Em primeiro lugar, com relação aos Estados Unidos, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos é o coração do motor da guerra às drogas. Quer dizer, é o lugar que impôs, principalmente ao mundo inteiro, mas principalmente à América Latina, uma política que teve, entre os cidadãos da América Latina, suas maiores vítimas. Quer dizer, por uma decisão tomada nos Estados Unidos e imposta com apoio militar fortíssimo do governo americano, a gente trouxe para cá um nível de violência e de morte e de uma política absolutamente irracional que não diminuiu, pelo contrário, aumentou o consumo de drogas e exterminou milhares, centenas de milhares de pessoas aqui no nosso continente, e que teve em muitos momentos até o ataque particular à questão da produção da cannabis na região como um dos pontos centrais. E hoje, como disse o Léo, eu estava morando nos Estados Unidos até recentemente, e você anda nas ruas da maioria dos estados americanos e absolutamente tem lojas de cannabis em todos os lugares com acesso ao uso recreativo completamente espalhado, e a gente, em muitos lugares, continua importando a lógica de guerra, e eles, muitas vezes, ainda patrocinando a lógica de guerra aqui para a região. A trajetória disso nos Estados Unidos é muito importante, e acho que ela também é importante dizer que a gente debate aqui e está vendo a decisão do Supremo, que é muito bem-vinda, mas é uma decisão que quase que fala assim, a sensação é de bem-vindo ao passado. Quer dizer, o Brasil, ao descriminalizar o consumo para o porte pessoal, está mais ou menos em 2010, com relação ao resto da América do Sul. Quer dizer, isso já está absolutamente pacificado na maioria das democracias do mundo, na Europa, quer dizer, a não criminalização do consumo pessoal. Em muitos lugares está avançando para outra direção. No caso dos Estados Unidos, o que a gente viu foi um processo, acho que começa, claro, em alguns estados, como o Colorado e o Alasca, com a legalização, né? Primeiro descriminalização, uso medicinal, mas aí legalização em alguns estados. E o que a gente percebe é que quanto mais estados iam legalizando o uso para o consumo recreativo, maior ia sendo a aprovação na população da legalização. Quer dizer, os Estados Unidos era um país que, como o Brasil, tinha uma rejeição à legalização de qualquer droga, mas inclusive da maconha, no país inteiro. Em questão de 5 ou 10 anos, a partir do fato de começou-se a legalizar e começou-se a ver que isso não era nenhum bicho de 7 cabeças, em que não aumentou o consumo, principalmente da juventude. Quer dizer, em alguns estados aumenta um pouco o consumo, assim, na faixa de idade do Léo, assim, aí, né, as pessoas que tinham medo de ir até uma boca. Na juventude, em muitos estados, cai o consumo, né, que é onde a gente tem que prestar mais atenção com relação a isso. Quando o país vai percebendo, né, que aquilo vai desestigmatizando, você passa a ver o aumento, e hoje, inclusive o Trump é favorável, né, à manutenção da legalização da maconha. É muito difícil para um político, mesmo republicano, ir contra esse tema, porque é um tema de aprovação geral no país atualmente. O que aconteceu lá, que é importante a gente ter em mente também, é que em muitos lugares o que você viu foi uma substituição de um comércio que, quando era ilegal, era feito por pessoas pobres e pessoas negras, e que, pelo fato de ter sido legalizado, e o primeiro movimento de legalização explicitamente excluiu quem fazia o comércio anterior e dizia que qualquer pessoa que tivesse passagem pela polícia não podia comercializar maconha, não podia participar disso, você substituiu um comércio que era feito principalmente por negros, por latinos, pelos brancos. E excluiu economicamente a entrada no mercado das pessoas que faziam esse mercado e que tinham nisso sua capacidade de sustento. Então, o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, que é muito interessante,
foi uma parte do movimento negro, principalmente, exigir que a legalização seja uma legalização não simplesmente abrindo para qualquer empresa, mas com a participação, e aí Nova York é o principal exemplo, com a participação sem vedação a qualquer pessoa que, né, tenha cumprido sua pena, etc., de participar nesse mercado, ou que tenha sido anistiada de participar nesse mercado, mas que possa incluir setores menos favorecidos nos benefícios econômicos que isso tem gerado enormemente nos Estados Unidos, e é importante a gente ter essa visão. Isso não pode ser um processo simplesmente controlado por grandes grupos econômicos para tirar um comércio que está na mão de pessoas menos desfavorecidas e transmitir isso para outros lugares. Mas acho que a grande questão que os Estados Unidos nos ensina, que talvez uma parte grande do que aconteceu no mundo também, é que onde houve uma liberação, uma mudança na direção de menos punição na questão das drogas, onde houve espaço para tratamento no caso de redução de danos, etc., onde houve legalização, não se voltou atrás. Né? O Uruguai, por exemplo, quando isso foi aprovado, era um caos, o Uruguai ia ser um caos, etc. Bom, entrou o governo de direita, voltou o governo de esquerda, ninguém mexeu nisso. Né? Não se voltou atrás. Assim como nos Estados americanos, muda o governo republicano, não se volta atrás. Né? Porque justamente quando a gente enfrenta a realidade de acabar com a política irracional e repressiva e ir para uma política que pode oferecer tratamento de saúde para quem precisa, tratar com respeito decisão de adulto, pensar como a gente regula e não enfrenta com repressão, isso tem sido incorporado. Mas a pressão externa que a gente vê ainda na lógica da guerra é tão grande que esse tipo de debate ainda não chega nas pessoas, e as pessoas seguem, espalhando fake news ou mentiras sobre os lugares que vêm tendo uma política mais aberta sobre esse tema. E, na grande maioria dos casos, claro que vai ter problemas de implementação aqui e ali, como qualquer política, mas na grande maioria dos casos, o efeito sobre as pessoas e na opinião pública, a partir de tomar essa decisão, é muito mais positivo do que negativo.